Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas esse aqui é mais um vídeo de estudo bíblico. A gente vai começar aqui com o primeiro livro dos reis, né? O livro dos reis, né? Que relata aqui a história dos reis de Israel, né? A gente vai iniciar com o capítulo 1 e vai contar a história da velhice de Davi. Vou aproveitar que a minha vista tá boa, eu vou aqui ler alguns versículos, né? A gente vai fazer aqui a leitura. Você que tem a sua Bíblia aí, né? Eu costumo sempre indicar a João Ferreira, que é a tradução que eu estou usando aqui, então vai ser melhor para você me acompanhar. Então, separe a sua Bíblia aí, João Ferreira, um caderno, uma caneta azul e uma vermelha. Caneta azul você vai escrever ali o que você achar pertinente, que você achar interessante. Caneta vermelha você vai anotar as palavras repetidas, os nomes que você acha mais difícil. Por quê? Porque você vai deixar do seu lado aí um dicionário da língua portuguesa e um dicionário bíblico para você estar fazendo essa pesquisa, né, aumentando também o seu vocabulário e aumentando também o seu conhecimento também, né? Então, deixa um dicionário do lado, um dicionário bíblico, e vai anotando. No final da leitura, você dá um pause e vai procurar as palavras que você não entendeu e as palavras aí que não vão estar no dicionário da língua portuguesa, mas que vão estar no dicionário bíblico, legal? E uma coisa muito importante também é você fazer uma distinção, dividir quem são os personagens principais e quem são os personagens coadjuvantes, né? As palavras satélites que tem no texto, né? Que a gente já falou sobre isso. E também destacar os pronomes. Por quê? Que é a importância de você extrair do texto, né, a parte principal do texto, né, o cerne da mensagem que o autor quer passar, né, para quem está lendo. Lembrando que essas técnicas elas são boas também para você que vai fazer um concurso público, vai prestar um vestibular. E na questão tem ali uma questão interpretativa, que tem um texto para você interpretar e depois você redigir as respostas, né? Lembrando que sempre as perguntas nas provas, no concurso público, no vestibular, que tem as perguntas perguntas com texto de interpretação, são sempre as notas que têm um peso maior. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade em interpretar texto, em fazer interpretação. Então, você que é inscrito do canal, você que acompanha, você já está na frente, tá? Então você já vai aprender, você está aprendendo, você assiste a videoaula e já vai praticando, beleza? Já vou começar a fazer a leitura, porque essa luz aqui tá no meu olho aqui, daqui a pouco eu vou ficar cego, não vou conseguir ver. Mas vai chegar o meu óculos, né? Beleza. Diz assim, o primeiro livro de Reis, a velhice de Davi. E sendo Davi, o rei Davi, já velho, e entrado em dias, cobriram-se suas vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos, busquem ao rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma ao seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Jadoc, o sacerdote, e Benaia, filho de Geolada, e Natã, o profeta, e Simel, e rei, e os valentes de Davi, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevada, e junto à pedra de Zolete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falando Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo,
Não vistes que Adonia, filho de Agite, reina? E o que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag e a sunamita servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse ao rei: Que tens? E disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina e agora é rei, meu senhor. Tu não o sabes. E matou vacas e bestas e cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e a Abiatar, um sacerdote, a Joabe, general dos exércitos, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declarasse quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, e eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. E, estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis que ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias, reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono. Porque hoje desceu e matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas, em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Jeoiada, e ao Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber o teu servo, quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. E então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão será depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do Senhor rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Continuação aqui do versículo 32. Salomão é constituído rei. Vou ler aqui esses versículos até concluir o capítulo 1. A gente vai fazer aqui as observações. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão, da muda que é minha, e fazei-o descer a Glom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiram rei sobre Israel. Então tocaram a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após e virá, e assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel.
e sobre Judá. Então Benaia, filho de Jeoiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu a Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Jeoiada, e os quereneus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Glom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegravam-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retiniou. E o ouviu Adonias a todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Então Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abitar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E então Jonatas disse a Adonias: Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereneus e aos pereteus, e os fizeram montar a mula do rei. E o Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Glom, e dali subiram alegres à cidade que está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso servo, o rei Davi, e dizendo: Faça a teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça o teu trono seja maior do que o trono que o teu trono. E o rei se inclinou no leito, e também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram-se e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e pegou as pontas no altar. E fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá da terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Então o rei Salomão o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para tua casa. Palavra fortíssima, fortíssima, fortíssima. Na velhice de Davi, ele não, como que funcionava, né? Ele tinha várias mulheres, né? O rei tinha várias mulheres. E o rei ele estava vivendo enclausurado, que ele era muito debilitado, muito doente, então não ficava, quanto menos evitar pessoas, né, correr o risco não correr o risco de pegar virose, essas coisas, que naquela época não tinha antibiótico, então qualquer coisinha já podia ficar doente e morrer. Por isso que pegaram uma pessoa jovem, né, uma moça nova, para cuidar dele. Dormia na cama dele, esquentava ele. Só que até anotei aqui para falar para vocês que quando aparece um texto conheceu a jovem, quer dizer que teve relação sexual. Se conheceu, se não conheceu. Aqui o texto vai falar que Davi não conheceu, que é no versículo 4, anota aí. 1 Reis capítulo no versículo 4. Ela é uma jovem muito bonita, mas ele não conheceu ela, não teve relação com ela, íntima com ela. Por quê? Tinha a questão da idade que era avançada, então não tem mais libido, naquela época não tinha estimulante sexual. E
E ela tava ali servindo ele, então levava comida pra ele, acho que tinha que ajudar, tinha que dar banho nele, né? Tinha que limpar ele, né? Que ele era um idoso, né? Então tinha. Eu acredito que até fralda ele já estava usando já, tinha que trocar, naquela época não tinha descartável, era de pano, né? Então essa moça foi trabalhar lá, servir ele lá, né? E ele ficava lá, né? E ela tem mais jovem, né? Então ficava junto com ele para não transitar, de ele ir ver outras pessoas e voltar e trazer vírus ali, pegar uma gripe, uma coisa, qualquer gripezinha, uma pessoa naquela idade avançada que ele estava. E na época que ele vivia, já podia virar uma pneumonia, ele já podia ali adoecer. Então, os médicos, os doutores da época, eles tinham, que eram os melhores, né, que por ser rei, tinha a melhor medicina que tinha ali, era quem servia a ele. Era na casa do rei. E na casa do rei tinha tudo de melhor, né? Então ele tava ali, essa moça que levaram lá, ela tava ali para servir ele, a mulher sunamita, a Abisag, a sunamita, ela era a mulher que era a enfermeira particular do rei, né? Ela tava ali servindo o rei, a enfermeira particular. Aí ele só se preocupando com seus últimos dias, né? O tempo passa diferente, para quem é pessoa muito idosa, a cabeça passa diferente. O cara já viveu muitas batalhas, já estava ali só esperando o seu momento, né? E ele tinha feito uma promessa há muito tempo atrás, que inclusive ele tinha feito uma promessa, né, que em nome de Deus, né, falou que o filho dele com Batseba, Salomão, seria o rei. Só que o que eu percebo aqui no texto, eu percebo que Salomão, ele não estava tão interessado assim em assumir reino, né? Salomão estava vivendo a vida dele. Quem se preocupou com isso e quem lembrou foram duas pessoas. A mãe dele, Betseba, e o profeta Natan. O profeta Natan, né, que já era da casa do rei, né, tinha toda a autonomia. Quando ele chegava para falar com o rei, as pessoas anunciavam: o profeta Natan tá aí. Então o Natan, ele tinha toda a autonomia para conversar com o rei, para chegar perto do rei, para falar, porque já era conhecido de longa data, né, de longa data. Foi ele que chegou, enfrentou o rei, né, e apontou para o rei, né, falou assim: ó, rei, é o seguinte, tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico foi lá, pegou a ovelha do homem pobre, sacrificou na frente dos filhos e matou ele ainda e consumiu a ovelha. O que deve fazer esse homem rico? Aí o rei falou: não, esse homem aí, por não ter piedade, deve ter 4 vezes mais, ele vai ter que ser penalizado. Aí o Natan vira e fala: não, esse rei é o senhor, né? Que tava falando sobre quem? Sobre a Betseba e Urias, que eles eram casados, e Urias servia no exército do rei. Aí Davi coloca Urias na frente de guerra para morrer. Acabou com uma família, acabou com o marido e toma ela por mulher. Aí eles têm o primeiro filho, a criança morre, né? A gente conta a história do jejum que Davi fez de 7 dias. Depois ele, quando a criança morreu, ele voltou, ele entregou o jejum e tal. Então foi o tema sobre sobre o jejum, né? Que a gente estava falando, né? Que não é o caso agora. Agora a gente está focando na aula sobre o livro de Reis, né? O foco não é jejum, né? Mas é só para dar uma contextualizada aí. Aí tem Salomão. Só que a promessa que o Davi faz a promessa, provavelmente ali é ainda traumatizado ainda com a perca da criança, né? E com depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Que marcou, né, na mente dele, né? Marcou o emocional de Davi. Ele ter destruído uma família e ter perdido um filho do fruto do relacionamento dele com aquela mulher que ele passou a amar. Logo o primeiro filho morrer daquela maneira. E mais então a presença do profeta Natan era muito forte na mente de Davi, né? Então quando chega ali no leito ali, tanto é que eles combinam assim, Betseba e Natan, eles combinam assim, ó, aliás, Natan chega para Betseba e avisa ele, fala assim: ó, Betseba, o que está acontecendo é o seguinte, Adonias, o filho de Agite, né, que era o esposo de Davi, ele já está fazendo festa, ele já vai comemorar, ele já vai assumir que ele vai fazer, como o rei não estava enclausurado, o que ele fez? Ele já começou a fazer uma festa, já começou a se adiantar, porque o rei já estava senil, né, já não sabia mais o que fazer, né, estava bem avançado em idade, então ele falou assim: não, vamos, ele se nomeou rei. Então ele já tinha conceito, ele já conhecia as pessoas certas, já estava ali por dentro. Então, ele sabia como fazer as pessoas acreditarem nele, aí fazer as pessoas acreditar que ele seria o novo rei, que o pai dele tinha colocado ele para ser o rei.
Pois bem, aí ele chama vários príncipes, as pessoas principais, né, que ali que poderiam atestar ali, né, aquela festividade e tudo. E as pessoas que ele, o que ele faz, a armação que ele faz, ele não chama Salomão, também não chama Betseba. Por quê? Porque ele sabia da promessa. O inimigo, né, aí ele passa a ser um inimigo, um concorrente. O concorrente sabia da promessa, entendeu? O profeta sabia da promessa. A mãe dele também sabia da promessa. Salomão, eu acredito que ele devia saber da promessa, mas ele não estava em nenhum momento preocupado em assumir o trono de rei, né? Porque não parece a fala de Salomão aqui. No texto do capítulo inteiro que nós lemos, né? Inclusive até o momento quando ele é declarado rei, né? Quem que tá? As pessoas estão preparando, né? O palco para ele assumir. Quem está preparando o palco? Betseba e Natã. Na verdade, quem já tinha armado toda a situação, né? Deus já tinha preparado isso aí, porque era da vontade de Deus, né? Então, se não fosse da vontade de Deus, né? O profeta não ia chegar para Betseba e alertar ela, né? Então, temendo pela morte, porque se Adonias assumisse como rei, o que ia acontecer? Betseba e Salomão, eles seriam mortos, né? Eles iam perecer. Porém, o que ele fez? Deus toma ele, né? E ele vai e conversa com Batseba. Porque quem lembrou, na verdade mesmo, olhando o texto, quem lembrou mesmo foi o profeta. Né? Eu acredito que Deus, ali, foi uma promessa de muitos anos atrás. Todo mundo tinha esquecido, mas Deus não tinha esquecido que ele tinha feito uma promessa. Deus vai lá e incomoda Natã. O profeta vai lá e alerta Betseba. E aí ele fala assim, ó, vai você primeiro, Betseba, que ele vai te receber você primeiro. E você conta a história. No meio da história eu entro, né, para reforçar, né? Porque aí primeiro eles vão trabalhar com o quê? Com o coração de Davi, né? Porque então quem entrou? Betseba. Então ela é uma das esposas de Davi, né? Então já tem toda essa carga emocional, né, dele, do peso de ter perdido o filho. E agora chega, então ela entra primeiro, né? Por quê? Porque de repente não sabe o humor dele, né? Como que vai estar? A pessoa tá avançada de idade, né? De repente pode mandar matar ali a mulher, né? Pode mandar matar o profeta. Por quê? Porque ele já estava de avançada idade. Então ninguém sabia qual seria a reação. Nem o profeta sabia qual seria a reação, né? Porque o profeta, ele faz aquilo que Deus manda, né? Então se Deus não tinha revelado para ele como seria a reação dele, então ele teve que usar de artifícios, né? Falou assim, ó, tem que se precaver. Então como que vai ser a estratégia? Você vai primeiro, Batseba, você vai e conta o que está acontecendo. No meio da história eu vou entrar para reforçar o que está acontecendo, eu vou falar para ele e ele vai me ouvir, né? E Deus vai fazer ele lembrar. Tanto é que ele lembrou. Tanto é que ele lembrou e disse que ó, hoje mesmo eu vou fazer dele rei. Aí o que acontece? No decorrer do versículo que a gente vai lendo, o que acontece? Quando Salomão ele é constituído rei, Adonias, ele já tinha falado para todo mundo que ele era rei. Então, o que ia acontecer ali na cabeça dele? O que ia acontecer? No mínimo, ele poderia mandar matar, né? Salomão já podia matar ele já estava como rei, tinha uma pessoa ardindo nas costas. E provavelmente, porque Adonias se antecipou, e porque ele armou essa festa e não chamou o irmão dele por parte de pai, e nem a mãe do irmão dele, né, por parte de pai. Por que ele não quis chamar, que é Batseba e Salomão, para essa festa? Porque ele sabia que ele estava errado, ele sabia que outras pessoas também lembravam da promessa que Davi tinha feito, que ele tinha jurado que ele ia colocar o Salomão no lugar dele, né, no trono. Só que ele se antecipou, então quer dizer, ele agiu por trás das costas do rei. Isso, né, o que Adonias fez foi traição, né? Então para ele era a pena de morte, era a pena capital. Traição, trair o Estado, trair o rei, né? Trair, né? E ainda mais assim, uma traição gravíssima dessa, o mínimo que ele merecia era morrer. Só que você vê que ele era tão desqualificado como rei que ele nem lutou, né? Ele não teve, ele juntou ali alguns valentes lá tal, mas ele não lutou, não teve guerra, não teve nada. O que ele fez? Quando ele viu mesmo que Davi ele já era rei, ele vai lá e toca na ponta do, cadê aqui? Fez saber o Salomão e pegou das pontas do altar. Tocou na ponta do altar querendo dizer que ele temia Salomão. Ele reconhecendo que Salomão era rei, o rei dele, e ele estava pedindo desculpas, e ali ele intercedeu para o rei não matar ele, né?
Salomão, por isso que eu já falei, eu falo lá em um dos textos, eu falo que, num dos estudos, está falando que Salomão ele já era um homem muito sábio, né? Primeiro, ele não estava preocupado em assumir reino nenhum, ele estava na dele. Quem tava correndo atrás quem está correndo atrás da parte política primeiro foi Deus, porque Davi tinha jurado em nome dele, né? Então o mais interessado aí e já era a promessa de Deus, então Deus se lembrou, Deus não tinha se esquecido da promessa que Davi tinha feito. Então Davi fez a promessa, Salomão não foi cobrar Davi, Salomão também não foi cobrar Deus, mas Deus vai lá e autoriza o profeta, e o profeta vai até Betseba. E os dois vão até o rei. Não é Salomão que vai até o rei. Quando Salomão não pula processos. Vamos supor que Salomão já sabia dessa profecia. Porque se a mãe dele sabia, o profeta sabia, se Adonias sabia, então provavelmente Salomão ele não estava boiando aí, né, nessa história, né? Ele sabia, né? Ele sabia dessa profecia. Só que ele não quis passar na frente de ninguém. E ele não estava como se você já sabia que ele confiava no rei dele. E também ele confiava em Deus. Então a confiança dele era tão grande que ele não estava nem aí. Tava tudo, pelo menos aqui o texto não relata, a história não relata. Ficou por isso mesmo. Mas como já era promessa de Deus, né? Deus ele vai permitindo que as coisas vão acontecendo, até a própria pessoa que se revoltou contra ele, que depois, se ele assumisse também ia matar ele, né, que é Adonias, ele nem luta pelo cargo, ele vai lá e pede para não morrer. Aí, aquela frase, né, que eu falei no outro vídeo, né, não, tá uma videoaula aqui no projeto, que na minha concepção, ele já era um homem muito sábio pelo fato dele pedir sabedoria para Deus. Isso já coloca ele num status de sabedoria já acima da média, né? Não só da população naquela época, como também da realeza, né? Porque Adonias ele foi muito ele foi muito burro, né? Porque você imagina, o profeta estava a favor de Salomão, Betseba estava a favor de Salomão, tipo assim, eles estavam próximos ali, né? Ele tentou armar uma coisa por trás, quer dizer, foi muita ignorância da parte de Adonias, né? Por conta de uma ganância, né? Dele querer ser, ele queria ser rei por ganância, né? Ele queria ser rei pelo status. Adonias queria ser rei por status, porque Deus conhecia o coração de cada um, né? Então Adonias ele queria ser rei por status, ele queria aparecer lá nas melhores festas, tá ali no meio no auge, né, da hierarquia ali, né? Salomão não, tanto é que o negócio dele era conhecimento, né? E aqui ele vai falar, o que ele fala aqui? Ele fala que quando a Adonias chega para ele e pede para não matar ele, para poupar ele, que ele vai falar: se você for uma pessoa boa, não vai cair um cabelo da sua cabeça. Agora, se você for mal, você vai morrer. Então, isso aqui é a misericórdia, né? A clemência de Davi para com o meio-irmão dele, né? Que é o irmão por parte de pai Adonias. Então, você imagina. Então, da mesma maneira que ele não colocou a mão em Adonias, eu tenho que ele deve ter poupado todo aquele pessoal que ele chamou.